Deputado, Senhora Presidente, Senhor Deputado, estivemos a ouvi-lo atentamente na sua intervenção e registamos que o Senhor Deputado não disse uma única palavra em defesa desta proposta que o Governo veio hoje aqui apresentar para extinguir freguesias. Uma palavra. O Governo continua a não responder ao PCP qual é que são as vantagens em extinguir freguesias, qual é que é o ganho das populações e do país nesta proposta. Registro que o Sr. Deputado do PSD também não enunciou uma única vantagem. Por isso, Sr. Deputado, a primeira questão que lhe queria fazer, e reitero a questão já colocada por nós, é qual é, afinal de contas, a vantagem ou as vantagens para as populações e para o país com a extinção de freguesias? Sr. Deputado, uma segunda questão muito rápida. O Governo insiste em avançar contra uma reforma contra as populações, contra o país, contra a opinião dos autarcas. Muitos dos autarcas, e estão hoje aqui presentes, muitos destes autarcas manifestaram essa opinião contra o documento verde e contra a extinção de freguesias. Muitos desses autarcas são autarcas do PSD, eleitos pelo PSD. Senhor Deputado, diga-nos aqui como é que incorporou esses contributos e como é que o Governo incorporou as propostas e as opiniões dos autarcas do PSD nesta proposta que hoje nos trazem aqui. Senhora Presidente, senhores deputados, permitam que esta primeira palavra seja dirigida e que saúde os autarcas aqui presentes, especialmente os autarcas de freguesia e os trabalhadores da administração local. Depois do pacto de agressão subscrito por PS, PSD e CDS e da apresentação do famigerado documento verde, o Governo traz hoje à discussão uma proposta com um único propósito: extinguir 1/3 das freguesias. Registamos até que o Sr. Ministro, na intervenção inicial, tenha referido que o memorando foi assinado pelo anterior Governo, pela União Europeia, o BCE e o FMI. Sr. Ministro, porventura esqueceu-se que o PSD e o CDS também puseram lá a sua assinatura? Não vale a pena transferir responsabilidades. PS, PSD e CDS são igualmente responsáveis nesta proposta para extinguir freguesias. Para o Governo, a preocupação não é melhorar as condições de vida das populações, nem promover a participação democrática, ou menos ainda, capacitar as freguesias para reforçar a sua intervenção. Importa apenas extinguir freguesias, a bem ou a mal, como assumiu o Sr. Ministro Miguel Relvas. Mas o Sr. Ministro sabe que não apaga a esmagadora votação dos autarcas no Congresso da ANAFRE, a rejeitar o documento verde, as centenas de tomadas de posições e moções contra a extinção de freguesias aprovadas pelos órgãos autárquicos, nem as ações de luta já dinamizadas pelas populações. O Governo prepara-se para impor uma reforma administrativa ou, de uma forma mais rigorosa, impor a extinção de freguesias contra a vontade das populações numa atitude de autoritarismo. A extinção de freguesias é uma peça de uma vasta proposta de desmantelamento do poder local democrático, num autêntico ajuste de contas com as conquistas da Revolução de Abril. Atacam a autonomia administrativa e financeira, a justa repartição dos recursos públicos entre a administração central e local, degradam os serviços públicos para os integrar aos grandes grupos económicos, destroem o emprego público e põem fim à pluralidade, representatividade e à colegialidade dos executivos municipais. A eventual concretização destas propostas significará um profundo retrocesso. A questão que se coloca e à qual o Governo e os partidos que o suportam ainda hoje na Assembleia da República não deram resposta é, afinal, o que ganham as populações e o país com a extinção de freguesias? A resposta é fácil: não ganham nada, perdem muito. O Governo utiliza falsos argumentos para justificar a extinção de freguesias. Se não vejamos, invoca a proximidade quando na realidade vai afastar as autarquias das populações. Afirma ganhos de eficiência e de escala quando reduz a capacidade de resolução dos problemas das populações. E afirma o reforço da coesão quando acentua as assimetrias, onde os territórios mais ricos e mais populosos tornar-se-ão mais atrativos em detrimento dos territórios mais pobres, dando mais um passo para a desertificação e abandono de muitas localidades. Até um dos argumentos muito utilizado, relativo aos meios e às competências, o Governo não o concretiza, remetendo-o para a futura legislação.
A proposta de lei limita-se a indicar critérios de régua e esquadro para extinguir freguesias e, como se não bastasse, desvaloriza a posição das Assembleias Municipais, dizendo que simplesmente podem apresentar pareceres, mas que só serão considerados se for ao encontro dos critérios estabelecidos pelo Governo, tal como fazem as Assembleias Municipais, que, designada por pronúncia, esta só tem validade se for ao encontro dos critérios propostos, caso contrário será ignorada como se não tivessem tomado posição. É neste momento que intervém a dita unidade técnica, sem legitimidade democrática, para dizer quais as pronúncias que estão de acordo ou não com os critérios pré-estabelecidos pelo Governo. E, caso contrário, é essa unidade que elabora a proposta. Querem transformar as Assembleias Municipais nas coveiras das freguesias, mas no caso daquelas que não aceitarem este papel, em desrespeito pela autonomia do poder local democrático, será a unidade técnica a determinar qual será a reorganização administrativa. E ainda, a metodologia que o Governo propõe deixa claro que só contam as posições coincidentes com as suas pretensões. Caso contrário, são deitadas para o caixote de lixo. Introduzem mais um elemento de chantagem, a majoração de 15% do orçamento da futura freguesia para aquelas que se juntarem voluntariamente. A proposta apresentada não salvaguarda as especificidades, a identidade das freguesias, não tem em conta a realidade de cada uma das freguesias e reduz significativamente a participação popular. Não são os aspectos de natureza económica que motivam a extinção de freguesias, dado o seu diminuto peso no orçamento do Estado, mas sim o empobrecimento do regime democrático. Os autarcas dão voz aos anseios e às reivindicações das populações, tornando-se incómodos para os governantes. É exatamente aqui e esta realidade que o Governo quer liquidar. Apesar do Governo fazer crer que este processo vai continuar, podem contar com a luta das populações, dos trabalhadores e dos autarcas para dar combate a estas medidas e defender as freguesias, a dignificação e a valorização do poder local democrático. O descontentamento cresce no norte e sul do país. Senhora Presidente, estou a terminar. O PCP assume a sua posição ao lado das populações, dos trabalhadores, dos autarcas que lutam e dão combate à destruição do poder local democrático. Defendemos o aprofundamento dos princípios constitucionais conquistados pelo povo, o reforço do poder local democrático e a melhoria da qualidade de vida das populações. Não legitimaremos a extinção de freguesias. Disse.